a todos e todas. O microfone é aberto. Vamos, agora sim. Eu me apresentei como Antônio Carlos, mas meu apelido é Tonico, por isso foi mencionado o meu apelido, né? Eu sou do PATAC e da articulação do semiárido paraibano, né? Primeiramente, a gente gostaria de compartilhar com demais, né, a nossa compreensão sobre a construção de políticas públicas, né? Para a gente, políticas públicas, a gente tem que dar as mãos, né? O governo, a sociedade civil... Não estou te ouvindo bem. Tem algum microfone aberto que está dando... Está escutando agora? Posso continuar? Melhorou? Então, compartilhar a nossa compreensão, né, nós, dos movimentos sociais, né, de que a política pública, a construção de políticas públicas passa em nós darmos as mãos, né, para fortalecer o desenvolvimento rural e, mais especificamente, a agricultura familiar, né? Então, governo e sociedade civil, quando dão as mãos, a gente fortalece, de fato, a agricultura familiar e fortalece o governo e fortalece a sociedade civil. Essa é a nossa compreensão. Então, a nossa proposta, que foi apresentada na última reunião da Frente Parlamentar, né, é uma proposta de diversas organizações da sociedade civil da Paraíba, que, juntamente com o Conceia, encaminhou uma carta solicitando uma reunião com o governador do Estado da Paraíba, com 3 reivindicações, né? Uma referente ao PA, outra ao PENAI e ao Cooperar. Então, nós vamos apresentar aqui qual a nossa proposta e a nossa questão com relação ao Cooperar, né? Então, essas organizações, né, que nós vamos apresentar a proposta do Cooperar, nossas reivindicações, são a Articulação do Semiárido, o MST, a CPT, a Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento de Pequenos Agricultores, o Movimento de Atingidos de Barragens, a FETRAF, e diversas organizações comunitárias e grupos informais também de jovens, de mulheres, de banco de sementes, né? Na nossa compreensão, né, o projeto PB Sustentável é um projeto de extrema importância, né? A gente avalia, né, nessa sua nova fase, né, que se propõe implementar esses processos participativos, né, de mobilização e formação, implementação de tecnologias de base agroecológicas, né? E nós da sociedade civil já temos experiência nesse campo há 26 anos, né, com relação tanto ao componente de acesso à água, né, que tem a tecnologia de cisternas de bebê, né, cisternas de placas, né, placas pré-moldadas, né, e também com relação às vulnerabilidades redução das vulnerabilidades agroclimáticas, né, então, e acesso ao mercado. Então, nós já temos bastante experiência nesse campo, né, e a gente gostaria só de reforçar, né, que nesses processos que o Cooperar está propondo, né, de mobilização, de formação, né, nesse campo, né, do acesso à água de qualidade, de redução das vulnerabilidades através de 5 tecnologias, né, só para exemplificar, nós temos um programa que se chama Programa 1 bilhão de cisternas, né, que já construiu no semiárido brasileiro 1 milhão e 100 cisternas de bebê. E aqui na Paraíba já foram construídas mais de 70 mil cisternas de bebê. Dessas 70 mil cisternas, 16 mil litros de placas pré-moldadas, foram construídas com apoio da ASA, do Governo Federal, 50 mil. Né, e com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, foram construídas 20 mil cisternas dessas de bebê. Um outro exemplo é que, em uma dessas organizações, até que eu faço parte, que é o PATAC, a gente foi premiado na primeira edição do Prêmio de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil, que certificou a cisterna de placas pré-moldadas, né? Com relação às tecnologias propostas pelo Cooperar, né, nós já temos, a nível do semiárido brasileiro, mais de 200 mil tecnologias construídas. E aqui na Paraíba, 15 mil. Se chama calçadão, de enxurrada, barragem subterrânea, dentre outras, né? E dessas 15 mil na Paraíba, 2.500 foram apoiadas pelo governo da Paraíba, através da Secretaria Estadual também de Desenvolvimento Social, né? Em relação ao reuso de água, nós também já temos mais de 200 sistemas implantados, né? Temos todo um processo de pesquisa, tem várias organizações envolvidas, né? Com o Instituto Nacional do Semiárido, que monitora esses sistemas, né? Com 2 sistemas de tratamento da água, né? Isso tudo a gente está querendo reforçar, principalmente, nós já temos uma exitosa experiência com o governo do Estado da Paraíba, mais especificamente com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano,
com a sociedade civil desde 2010, com a construção tanto das cisternas de bebê, que esse projeto, junto com o governo do estado da Paraíba, chamava-se Primeira Água, assim como essas implementações da água para produção, também chamava Segunda Água, né? E toda uma formação que se dava articulando o processo de formação e implementação e construção das tecnologias, né? A nossa questão é a seguinte, né? A gente nos causou estranheza saber que o Cooperar planeja contratar empresas para execução dos seus subprojetos, né? E ter a Empaer como única e exclusiva assessoria técnica às ações do Cooperar. Isso a gente tomou conhecimento, pode ser que nós estejamos equivocados, né, na nossa leitura, né? Quando o manual que foi distribuído nas oficinas de fortalecimento dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, foi informado que contratar empresas pelo Cooperar para execução desse subprojeto, por exemplo, para a construção de cisternas de bebê, né? E que tinha ocorrido um convênio com a Empaer, no sentido de que a Empaer, nesse primeiro ano, seria a assessoria exclusiva com relação ao Cooperar. Então, a gente ficou com bastante estranheza, nos causou estranheza. Eu queria destacar também os nossos esforços de construção com o Cooperar, né? Nós tivemos uma reunião com o Omar, que está aqui conosco, né? Lá na sede do Cooperar em João Pessoa. A gente também realizou visitas dos gerentes dos componentes do Cooperar, as experiências das famílias agricultoras apoiadas pela ASA Paraíba, né? Então, visitando experiências de produção, de estocagem, de beneficiamento, relacionada com as propostas do Cooperar. A gente participou das assembleias de lançamento do PB Sustentável, das oficinas que foram possíveis acontecer, né, de fortalecimento dos conselhos, né? E, atualmente, essas organizações estão mobilizando as associações para apresentar as demandas. A partir do comunicado Cooperar, que nesse primeiro ano são só demandas no campo do acesso à água de qualidade, então nós estamos mobilizando para preencher os questionários, diálogo também com os escritórios do Cooperar, então, nesse sentido de mostrar que a sociedade civil tem se esforçado e acredita no projeto Cooperar. A nossa questão para o projeto Cooperar é a seguinte, né? Quais são as possibilidades do projeto Cooperar, né, abrir editais que articule os processos de formação e construção de tecnologias de base agroecológica, né, demandada pelas associações comunitárias. As associações apresentam, a partir daí, os editais serem direcionados nesse sentido, né? Editais que adotem modelo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, né, que valoriza as experiências acumuladas pelas organizações da sociedade civil e possibilita que essas organizações concorram a esses editais, né? Então, as tecnologias sociais que a gente está se mencionando é a cisterna de 16 mil litros de água de bebê, do subcomponente 2A, da acesso à água de qualidade, né? Também as tecnologias colocadas no subcomponente 2B de redução das vulnerabilidades agroclimáticas, né, no caso das barragens subterrâneas com poço Amazonas, as barragens sucessivas de pedra, as cisternas de calçadão e cisternas de enxurrada, o reuso de água, produção de alimentos, enfim, todas essas tecnologias. E essa é a nossa questão para Cooperar. Quais são as possibilidades de se abrir editais que tenham, não para construção, não endereçadas a empresas, a construtoras, mas endereçadas a instituições que, de fato, articulam a construção, a formação, com a construção das tecnologias. Essas duas dimensões estão articuladas, elas não podem vir separadas. Isso a gente tem uma experiência a partir de toda essa ação que a ASA, que as organizações da sociedade civil vêm implementando. Não pode estar separado formação e construção, né? E a tecnologia social colocada pelo Cooperar, que nós defendemos, né, ela precisa garantir a multiplicação dela, a capacitação de pessoas para dar manutenção, né, a valorização dos agricultores que têm habilidade de construção, são os cisterneiros, né, então uma geração de renda para eles, fortalecer o comércio local, né. Então, são essas tecnologias. Outra questão que a gente coloca, mais uma reivindicação, é democratizar a assessoria técnica, as ações do PB Sustentável. Não que apenas o Cooperar. Como o Cooperar é extremamente importante, uma instituição, uma empresa que tem uma capilaridade, uma importância muito grande, mas ampliar essa assessoria ao projeto Cooperar, até por conta dos acúmulos que a sociedade civil já tem.
E a última questão que a gente discutiu, né, eu estou aqui representando essa demanda dessas diversas organizações que apresentaram essa reunião com o governador do Estado, né, é um esclarecimento, se é possível ampliar o prazo para enviar as demandas. Está até domingo agora, 5/7, né, esse prazo é muito curto, a gente está mobilizando as comunidades, né, juntamente com outras organizações, mas está muito curto para enviar essas propostas. Né. Uma questão também de esclarecimento é quando a gente vai ter os resultados dessas demandas que vão ser apresentadas até o dia 7. Né? Então, são essas questões que a gente coloca, né? A gente está solicitando essa reunião com o governador do Estado, já encaminhamos carta assinada por todas essas organizações. Amanhã vamos ter uma roda de diálogo com alguns deputados, né? São 6 deputados, né? Onde a gente vai reforçar essas questões, não só com relação ao cooperar, mas com relação ao PA e PNAE também, né? Amanhã às 9 horas nós temos uma live com diversos deputados, né? E a gente está aqui apresentando a parte que cabe ao cooperar, no sentido da gente ter esclarecimentos e construir junto com o cooperar. Pronto, essa é a nossa inicial, né? Nosso pontapé inicial para abrir o debate. Muito bem. Então, a gente agradece. A gente agradece e passa a... A gente agradece a Tonico, e aí passa agora para a Duda, né, para a Eduarda, para que ela possa também fazer, e depois vem o Marco. Aí, 5 minutos, Duda, acho que eu esqueci de falar no início, e aí eu peço a Clécia para me ajudar a controlar o tempo, porque eu também estou vendo outras pessoas que estão em sala. Ok, tá certo, Tiago. Então, né, novamente, boa tarde a todas e a todos, né? Meu nome é Maria Eduarda, como eu falei anteriormente, e eu sou da Pastoral da Juventude Rural, né, e eu estou aqui um pouco para falar sobre a importância, né, de estar incluindo a juventude no edital do Cooperar, né, porque nesse momento de crise, né, nesse momento de pandemia, está deixando as famílias e os mais humildes uma parcela. Então, né, nesse momento de crise e que a pandemia está deixando as famílias e os... Desculpa, eu tive um problema com o áudio, mas, então, como eu estava falando, nesse momento de pandemia, ele está assolando mais ainda a economia do país, né? Isso está deixando as famílias mais humildes numa situação mais crítica, né? Está deixando essas famílias em situação mais vulnerável. E essas famílias são formadas por sujeitos que, desde sempre, têm seus direitos arrancados e apagados na história, né? E esses sujeitos são as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as mulheres e os jovens, né? E nessa tarde de hoje eu estou aqui para falar especificamente dos jovens, né? E esses jovens são jovens também quilombolas, são também jovens indígenas e jovens assentados da reforma agrária. E eu, como jovem mulher camponesa, estou aqui para falar um pouco sobre como nós, jovens do campo, desde sempre, estamos sofrendo, e mais ainda agora com esse processo pandêmico no país, estamos sofrendo não só na questão da educação, né, que é uma educação precarizada, na grande maioria das vezes, não é uma educação para o campo, e também nós jovens não temos acesso, ou acesso nenhum, um péssimo acesso à internet, e temos o nosso trabalho no campo totalmente desvalorizado, porque no nosso contexto familiar, né, no campo, que ainda é um ambiente patriarcal, infelizmente ainda machista, e tem culturas e tradições que põe a gente, nós jovens, em uma posição de que aquele não é o nosso lugar e que para, como se diz no popular, virarmos gente, temos que sair dali e buscar novas alternativas, né? E esses jovens que saem
para as cidades grandes à procura de essas novas alternativas são postos a condições de trabalho totalmente exploradoras e vão morar nas periferias e que sofrem muito para ter essa vida na cidade grande, né, e voltam para o campo e se juntam aos jovens que permanecem no campo também, né, que são esses jovens que têm essa condição ainda desse trabalho visto como ajuda, de que não pode ser autônomo e sempre tem que estar se subjugando a sua família, né, a essa dependência da família, sem poder ser protagonista, até sair dessa fase de juventude, que é visto como uma rebeldia, vamos dizer assim. E esse jovem, nesse momento de crise, e como ele está voltando para o campo, e esse jovem que está permanecendo no campo não está se sentindo protagonista, não está se sentindo fazedor da sua história, não está produzindo de forma autônoma, ele está necessitando, né, de ser incluso, né? Mas não ser incluso assim do jovem estar participando da associação para ter acesso aos projetos. Eu acho que o jovem, ele não é Duda, ainda bem visto para nesses concluir, espaços. tem 1 minuto, viu? Ok, nesses espaços, porque ele, por ser jovem, né? E eu acho que ele também tem que criar o seu próprio espaço, né? E eu acho que a gente aqui da, da PJR, né, viemos aqui reivindicar e pedir, né, para que o Cooperar priorize de verdade essa juventude, que é ainda a resistência, mesmo com todas essas dificuldades, né, e exigir um edital específico para atender os projetos dessa juventude, sobretudo os projetos produtivos e de comercialização. Nós temos que pensar essa juventude como um sujeito prioritário desses projetos, né, porque a Paraíba o governo do estado da Paraíba, anteriormente com o Procase, falou que ia dar um edital de prioridade para essa juventude, mas se passou-se 4 anos e o projeto em execução, e esse projeto não foi executado, tipo, todos os projetos, nenhum foi para a juventude, e com a luta e a insistência dessa juventude para ser aceita nesse projeto, nesse edital, que era específico para a juventude também, foi-se posto outro projeto, mas não foi realizado por conta de recursos, por conta de falta de recursos que já foram priorizados por não terem priorizado, né? Teve essa perca, e nisso, no final, se deu as bolsas do projeto do Procase, né? Que essas bolsas não deram autonomia e não atenderam especificamente a essa juventude, né? Que deu uma condição, né? Por conta da bolsa, mas que não foi fortalecedor, não deu alternativas para essa juventude continuar como jovem. Então, eu acho que já passou da hora, né, do governo do estado começar a pensar nas suas políticas públicas voltadas para a juventude, porque é um direito nosso, é um direito da juventude estar... Conclua, companheira. Ok, eu vou concluir. Sendo atendidos por esse edital, porque e reconhecer essa juventude como sujeito de direito, porque nós somos o futuro da agricultura familiar no campo, e esse futuro, ele vai se dar porque a cada dia que passa, o campo está se esvaziando, né, e envelhecendo, né, e se a gente não começar a pensar em investir nessa juventude de agora, nós vamos sofrer no futuro, né? Então é isso, a PJR está aqui para falar por essa juventude e está pedindo por essa juventude para que a gente seja incluído nesse edital e seja colocado como prioridade. É isso. Obrigada. Obrigado, Duda. Agora a gente passa para o Omar. Aí o Omar pode partir dessas indagações deles, e aí você pode entrar na sua fala já também trazendo essas novidades do que foi divulgado nessa última semana sobre a ação do Banco Mundial para essas primeiras linhas que vão ser já liberadas agora, nesse período de pandemia. Aí depois já fala de Omar, a gente abre para as participações dos demais. Aí você só pode se inscrevendo ali no chat e
Eu gostaria de fazer um histórico do Cooperar nesses 2 últimos anos, 19 e o ano de 2020. Eu assumi o Cooperar em 13 de fevereiro de 2019. Já tinha passado pelo Cooperar em 2001 e 2002 e estava no Tribunal de Justiça do Estado quando fui convocado pelo governador João Azevedo para a gente tentar salvar o Cooperar de uma maneira ágil, porque no dia 20 de outubro de 2017, o banco deu o aprovo do projeto Cooperar, esse que a gente está vendo agora, o PB Rural Sustentável. Mas esse aprovo do banco precisava passar por toda uma instância em Brasília, pelo Ministério da Economia, pelo Senado, pela Presidência da República. São 7 passos em Brasília, certo? E se começou a trabalhar a partir do dia 20 de outubro de 2017, e o projeto não saía do lugar porque era engavetado aqui, era engavetado ali. Finalmente, quando o governador João Azevedo assumiu, uma das primeiras ações dele foi ir a Brasília tentar tirar esse projeto da gaveta e fazer com que ele andasse. Por quê? Depois do dia 20 de outubro de 2017, o banco dá exatos 18 meses, 1 ano e meio, para que esse contrato seja assinado e seja autorizado pelo governo federal. Então, no dia 20 de março de 2019, era o prazo fatal. Quando o governador chegou no Banco Mundial, no início do ano de 2019, o banco disse: olha, governador, o senhor vai tentar, mas o senhor não vai conseguir, porque os passos são muito lentos. Já vem andando há 1 ano e 10 meses e não saiu do lugar. Um esforço enorme do governador, da bancada, fez com que esse processo fosse assinado, o contrato de empréstimo, no dia 13 de março, faltando 1 semana para vencimento do prazo. O que é que acontece? O projeto aqui, como fazia já 1 ano e meio que estava parado, ele foi praticamente todo desmobilizado. Tinha um elenco de 90 servidores. Esses servidores, o projeto ele não tem servidor próprio. Esses servidores são servidores do Estado colocados à disposição. Como passou esse tempo todo parado, a maioria desses servidores voltaram para os seus órgãos de origem, outros se aposentaram. Então, quando eu cheguei no projeto, no dia 13 de fevereiro de 2019, eu tinha de 90 técnicos que deveriam estar lá. Esses técnicos escreveram o projeto em 2015, 2016. O projeto estava esvaziado e eu recebi carta branca do governador para trazer de volta toda a equipe que estava fora, certo? E foi um trabalho muito árduo, até porque o espaço físico nosso estava comprometido, a gente não tinha mais o espaço para abrigar esse pessoal todo. Tivemos que, inclusive, procurar um outro espaço. Enfim, tivemos problemas administrativos. E nós pegamos um projeto com amarras. O banco estava muito cético com a questão do Cooperar na Paraíba. Eles queriam que não acontecesse. E impuseram uma série de restrições, certo? Que nós temos que seguir, porque foi assinado um acordo de empréstimo e tem determinadas coisas que a gente não pode mudar. Então, para que o projeto andasse, nós tínhamos, em março do ano passado, mais 4 anos, porque o projeto ele só tem 6 anos. E hoje nós temos 3 anos. Então, o banco está cada vez mais rígido com as exigências dele. Hoje eu comecei uma videoconferência com o nosso novo gerente. Nós temos um novo gerente do projeto, que é um holandês. Tivemos com Brasília, com São Paulo, toda a equipe do banco reunida,
e, assim, dando informações para a gente e temos que cumprir a regra. Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente, mas ou a gente faz como está determinado no acordo de empréstimo, ou a gente não vai conseguir implantar o projeto. Então, essa é a grande realidade. Então, uma série de normas que o Toninho falou aí, que gostaria de participar, a gente não tem como, porque isso foi construído lá atrás e hoje está escrito, está determinado. Ou você faz isso, ou a gente não continua com o financiamento. E não é isso. Né? Por exemplo, a questão da EMPAE. A questão da EMPAE foi uma decisão política do governo do Estado, certo? Porque a EMPAE tem experiência, estava sendo criada naquele momento, lá em 2019, e as atribuições de assistência técnica ficaram a cargo da EMPAE. É uma parceria que foi, inclusive, uma sugestão do próprio banco, entendeu? Porque eles têm experiência em outros estados. O estado de Santa Catarina, toda a assistência técnica foi feita pela EMPAE. Então, o banco traz as experiências positivas de outros estados onde eles têm empréstimo e indicam para o governo do estado. Então, isso está determinado. A assistência técnica, nesse momento, é um acordo de 1 ano, é uma tentativa da EMPAE. Infelizmente, para as entidades sociais, eu não tenho como adiantar nada de um edital nessa questão da assistência técnica. Tá certo? A questão das construções de abastecimento d'água, de cisterna, de passagem molhada, também foi uma imposição que nós tivemos do banco. Né? Ou a gente tem... Isso não impede que a PATAC, a ASA, possam participar. Vai ser aberto editais, né, para quem tiver... O Toninho, eu sei que tem uma experiência larga de conhecimento nosso, entendeu? Então, participa do edital, porque o que o banco não está permitindo é que a gente faça uma contratação direta para determinadas ações. Tudo vai ter que ser feito através de editais de licitação para que isso aconteça. Né? Ou essa determinação é cumprida, ou a gente não recebe o desembolso dos recursos. Tá certo? A questão dos formulários. A questão dos formulários também foi eu já recebi diversas ligações de associações e tal, mas a gente já tem um número substancial de demandas que eu preciso apresentar. Quarta-feira, dia 8, eu tenho que apresentar o primeiro cenário das demandas que estão chegando para a gente ao Banco Mundial. Está agendado. Então, eu tenho que fechar no dia 5 esse primeiro lote. No dia 6, a gente já abre o segundo lote. Mas no dia 5, infelizmente, eu não tenho como, é uma determinação que hoje de manhã eu fiquei até 12h30 com o banco, argumentei e eles não abriram mão. Eles querem, dia 8, ter o primeiro cenário de demandas que chegaram. Tá certo? Então, mas no dia 6, a gente já abre um outro lote de demandas. Isso não vai parar. Tá? E a questão da pandemia. Como é que o Cooperar funciona? A associação tem a necessidade de um abastecimento d'água com dessalinizador. Então, ela preenche o formulário, leva para o Conselho Municipal. O Conselho Municipal analisa se a documentação está toda ok, manda essa demanda para a gerência regional do projeto, onde o município está sendo atendido. A gerência regional analisa, faz uma visita e verifica se tem possibilidade daquele projeto ser atendido. Isso foi totalmente desmanchado pela pandemia. Você não pode fazer reunião presencial, você não pode viajar, e aí o projeto para.
Veja bem, no dia 18 de março, eu estava com 5 equipes no interior, fazendo capacitação nos conselhos municipais. Nós já tínhamos capacitado, em média, de quase 100 conselhos, e ainda faltava 120 conselhos serem capacitados. O banco mandou imediatamente que a gente suspendesse tudo isso. As reuniões presenciais que a gente tinha com os consultores do banco foram suspensas, e aí a gente ficou. E agora? O projeto não vai fazer nada em 2020, a gente já está com atraso de implantação, porque nós perdemos 2 anos só para assinar o contrato de empréstimo. Então, a gente começou a trabalhar. Olha, o que eu tenho trabalhado durante essa pandemia é 2 ou 3 vezes mais que nós estávamos. Eu não, o Projeto Cooperar. Estávamos trabalhando presencialmente. Então, nós insistimos muito com o banco. O governador fez videoconferência com a diretora do banco, com consultores. Teve uma videoconferência que tinha 20 e tantas pessoas da alta cúpula do Banco Mundial para a gente decidir como é que a gente ia fazer. Então, nós pedimos que essas ações passassem a ser feitas via e-mail, via WhatsApp, ou seja, tudo eletrônico, porque a gente não podia e ainda não pode fazer nenhuma reunião presencial. Então, o banco flexibilizou, nós fizemos algumas alterações no manual de operação, excepcionalmente para o ano de 2020, até dezembro de 2020. Então, algumas ações que podem ser contempladas: abastecimento d'água singelo, cisternas, passagem molhada, dessalinizador e aliança produtiva, depois de uma capacitação que a nossa equipe vai ter agora, toda à distância. Quando a nossa equipe tiver com essa capacitação, a gente vai lançar um edital para as alianças produtivas. Isso está previsto para setembro. Então, nesse momento, eu peço a compreensão de vocês, a gente tem que fazer alguma coisa para começar o projeto esse ano. Foi um compromisso que nós fizemos com o governador, foi um compromisso que o governador fez com o Banco Mundial, para que a gente não perca mais tempo. Esse ano, as ações que nós iremos trabalhar são essas. As demandas para esse ano, necessariamente, deverão chegar via e-mail, no e-mail demandas, deixa eu pegar aqui qual é o e-mail, demandas.pbrural@gmail.com. Esse é o único canal para recepção dos formulários. Tudo que eu estou falando aqui está no nosso site, cooperar.pb.gov.br, e ou a gente trabalha nesse diapasão, ou a gente não vai conseguir fazer nada esse ano. A gente está tentando iniciar o projeto. Tanto que flexibilizamos a questão das assinaturas nos formulários. Essas assinaturas serão pegas a posteriori, quando essa pandemia passar. E estamos com uma quantidade de projetos reduzida, porque a gente não vai poder atender, por exemplo, abastecimento de água completo, barragem subterrânea, para esse ano, porque são atividades, são projetos que precisam de visitas técnicas e a gente não está podendo realizar. Quanto à questão do jovem, o jovem ele não é público prioritário como os quilombolas e os indígenas, mas ele tem um olhar, nós temos um olhar todo especial também para a juventude, tá certo? No decorrer dos próximos editais, certamente teremos alguma coisa, porque essa é uma discussão que a gente vem travando com o banco e a gente pode tentar conseguir alguma coisa. No momento, os públicos prioritários são indígenas, quilombolas e atingidos por barragens. Ok? Bom, espero que tenha respondido.
Então, a gente, né, agradece, e aí já vai abrindo as inscrições, aí, se alguém tiver mais alguma coisa, a gente vai fazer uma rodada com algumas inscrições, você vai se inscrevendo aí no chatzinho do lado, o Cledson está O anotando. Wendel já se inscreveu. O Wendel já está inscrito, né? Isso, depois é Pronto, Rob. aí a gente passa, pode ir, o pessoal vai se inscrevendo, a gente vai... Isso, vamos tentar fazer uma fala de 2, 3 minutos, e aí a gente faz uma rodada de umas 4, 5 Eu me inscrevi perguntas. também, mas não apareceu. Pronto, mas aí o Wendel já coloquei Maria Bethânia. E Alex, pronto. Pode okay. iniciar. Pode, Wendel. Ok, mais uma vez, boa tarde, né? Porque chegaram depois, né? Aí, Omar, pelo seu depoimento, parabéns aí pela dedicação e o trabalho, né? A gente acaba trabalhando mais em casa e o horário se prolonga, né? Não tem pontos para apertar, né, Omar? Mas se prolonga o tempo, que não é brincadeira. Mas, enfim, nós temos muitas cooperativas que têm todos esses públicos, né? Desde assentado até o pequeno, médio produtor rural. E de vários segmentos, né? Produzindo a avicultura caipira, raízes e tubérculos, hortaliças, né? Polpa de fruta e etc. Aí, o que me chama a atenção é essa questão da participação dessas cooperativas nas alianças produtivas, né? Como é que está? Eu vi que você falou que vai ter uma conversação, um nivelamento dessas ações para setembro, né? Ser divulgado. Mas eu queria saber o que é que você podia adiantar para a gente se preparando quanto cooperativas, né? Se vai ter um treinamento para essas cooperativas tipo online, né? Que não pode ser presencial. A questão das contrapartidas, né? Que também é um ponto de contrato desse projeto, né? Aí, o que você pode nos orientar a respeito disso? E como fazer, por exemplo, tipo a OCB, esse coletivo de cooperativas do ramo agropecuário, pode estar mais próximo do cooperar para a gente tentar discutir e aprender com vocês como vai ser esse processo. Seria mais ou menos isso. Roberto, não é isso? Wendel, as alianças produtivas, esse edital que eu falei para setembro, deveria ter sido lançado, é um edital de manifestação de interesse, onde nós vamos abrir inscrições para aquelas que desejam serem financiadas pelo projeto. Esse edital deveria ter sido lançado agora em final de março, né? A gente estava com o banco nos forneceu consultores de um projeto chamado Rural Invest, é uma tecnologia desenvolvida pela FAO, e são 2 consultores que estariam vindo para aqui, para João Pessoa, no início de no final de março, para fazer uma capacitação com a minha equipe e com várias equipes no interior, né? Nós tínhamos programado 5 ou 6 visitas ao interior, onde estão essas cooperativas que serão beneficiadas. Acontece que isso foi suspenso. Então, agora nós assinamos o termo de compromisso com o banco essa semana, e esse treinamento com a equipe do Cooperar, infelizmente, não vai poder ser. Nós vamos receber o treinamento e vamos ser multiplicadores. Não vai poder ser feito presencialmente, mas vamos fazer à distância. E estamos agendando para agora, ainda na primeira quinzena de julho, o início dessa capacitação. Após isso aí, é que nós vamos fazer o lançamento, em setembro, está previsto, do edital de chamamento, apresentando as manifestações de interesse. A questão da contrapartida é uma novidade também no projeto. Essa questão da contrapartida foi uma briga muito grande, foi a primeira que eu peguei como banco. Logicamente que é autorizado pelo governador do estado. Eu falei com o governador João Azevedo. Governador, tem uma determinação aqui para as alianças produtivas que eu não acredito que funcione, vai inviabilizar isso, porque eles tinham colocado no acordo de empréstimo um valor de
30% de contrapartida financeira. Isso é inviável para qualquer entidade, não tem como entrar com uma contrapartida dessa, principalmente se tratando de agricultura familiar. Depois de muitas conversas, de muitas interferências do governador, de outras autoridades, nós conseguimos o seguinte: a contrapartida continua como 30%, sendo que 20% é econômica, é uma obra que você fez, é um equipamento que você comprou, que entra como contrapartida econômica, e 10% financeiro. Esse 10% financeiro, a gente pleiteia uma linha de crédito junto ao Empreender, ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, ou os próprios associados bancariam isso, dependendo da quantidade de associados que você tiver. Mas foi o máximo que nós conseguimos com o banco, foi isso, 20% econômica e 10% financeira, certo? E eu acredito que esse diferencial das alianças produtivas vai ser muito significativo para a economia das cooperativas no Estado. Nós vamos oferecer facilitadores de mercado, planos de negócios, tudo que você produz e você tem capacidade de ter um incremento na sua produção, isso vai ser estudado carinhosamente. Então, aguarda um pouco mais essa questão do edital, porque a gente precisa primeiro terminar essa capacitação da nossa equipe aqui. Mas, se você quiser mais alguma informação, existe 5 telefones que nós estamos disponibilizando para tirar dúvidas. Você pode entrar em contato com o pessoal, dependendo da tua localidade, tem os telefones que estão lá no nosso site. Qual é a tua região, ainda? É a Borborema. Borborema está ligado à Solidade, né? Gerência Regional de Solidade. Eu acredito que é Campina Grande. A gente fica em Campina Grande, Lagoa Seca, Lagoa de Roça. Mas aí a gerência de Campina Grande é Solidade. Certo. Uma gerência regional. O telefone do Tira-Teima de Solidade, não tira dúvida, 99863-3858. Qualquer outra dúvida, 99863-3858. Pronto. Agora, com a fala de Wendel, respondido pelo secretário, agora a gente tem Roberto aí que se inscreveu. Pode ir em 3 minutos, Roberto. Aí só uma consideração. A gente vamos juntar umas 2 ou 3 falas para o senhor poder falar, porque aí pode ser semelhante, aí uma resposta só já resolve, certo? Tiago, gostaria de saber se a fala agora é minha, a inscrição, está na minha vez. Robson. Isso, é Robson, Isso. Clepson. É Robson, pode falar. Tá jóia, meu amigo. Muito obrigado aí pelo espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Omar. De antemão, parabenizo aí pelos esclarecimentos e orientações aí desse programa tão importante para a gente aí. Eu trabalho no setor cooperativista aqui do Estado, Sistema OCB Paraíba. Nós trabalhamos com a representação política e institucional das cooperativas e trabalhamos também, temos o SESCOP, que está do nosso lado, que é o S, que trabalhamos com o desenvolvimento da gestão da cooperativa, sendo ele na parte de capacitação, promoção social e desenvolvimento da gestão. Então, tendo em vista que nós sempre, da OCB, fomos parceiros do Cooperar, dentro desses projetos aí, exclusivamente nesse ano a gente não fez parte do conselho do Cooperar nesse projeto PB Rural Sustentável. Nós hoje atuamos com 40 cooperativas agropecuárias de diversas cadeias produtivas. Então, eu gostaria de saber do senhor qual a possibilidade desse fortalecimento entre o Cooperar e a OCB Paraíba, tendo em vista que a gente já foi e somos ainda parceiros, só que uma aproximação melhor
entre a OCB e o Cooperar, para que a gente possa, de uma forma melhor, representar nossas cooperativas. Eu estava dando uma olhadinha aqui, as 3 linhas de ação direta desse projeto: acesso à água, redução da vulnerabilidade agroclimática e acesso ao mercado. Hoje, devido a essa pandemia, senhor Omar, principalmente as cooperativas de agricultura familiar estão buscando, já que ainda continuam de forma reduzida e limitada, continuam produzindo, sempre estão buscando mais esse acesso ao mercado, né? Apoio a alianças cooperativas, como foi falado aí, bem colocado por Wendel, que o Wendel hoje está com a gente na OCB, é nosso coordenador do ramo, juntamente com o senhor João de Deus. Então, foi muito bem colocado por ele. Eu gostaria de saber do senhor o que é que a OCB pode contribuir para esse projeto e trazer mais informações detalhadas das nossas cooperativas agropecuárias. Eu encerro minha fala aqui, serei bem sucinto. Encerro minha fala aqui pela limitação de tempo, ainda tem muita gente para falar. Ok. Pronto, Roberto, agora, está escrito. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu também sou da ASA, mas do Serviço Pastoral dos Migrantes, na região do Ingá, o agreste ali. Eu acho que eu fico meio, assim, foi muito esclarecedor a fala de Omar com relação à relação contratual com o banco, com todos os processos que o Cooperar está desenvolvendo, mas fica para mim uma pergunta muito peculiar. A gente tem um trabalho histórico com a agricultura familiar de base agroecológica, com a captação de água de chuva para produção, para beber, para deshidratação animal. E eu fico me perguntando, um Cooperar, um órgão do Estado, que alija parte da sociedade civil organizada, que atua e mobiliza e que tem no seu histórico não uma coisa elaborada de minha cabeça ou de Tonico ou de quem quer que esteja na reunião, um histórico aí de 50, de 70, de 7, quantas mil cisternas nós fizemos nesse processo, e uma política pública que se distancia dessa sociedade que mobiliza e que ajuda a produzir a semente da paixão, que ajuda a discutir política pública de segurança alimentar e nutricional, que ajuda a pensar também o Estado na sua funcionalidade, pensando a produção, a criação e a comercialização. Eu compreendi o que Omar disse e não estou aqui simplesmente para contestar aquilo que o banco impõe, mas eu fico me perguntando se quando é que a gente muda essa forma de se relacionar com a sociedade civil organizada e como é que a gente quer um Estado mais próximo dessa sociedade, dessas organizações que está no cume. Porque, às vezes, quando dá errado várias coisas, aí, muitas vezes, vão buscar as associações, as instituições que estão na localidade para trabalhar. Eu gostaria, na verdade, não só de perguntar, mas de reivindicar, de que Cooperar começasse a pensar diferente nas próximas relações com contratos e reforçar tudo aquilo que o Tonico colocou na fala de abertura, pensando de que esse governo tem dito que sua intenção, é seu elemento fundamental atender essa relação também com a sociedade civil que trabalha esse segmento, não somente na produção, na comercialização e na captação de água de chuva. Eu não consigo compreender, desculpa, porque esse distanciamento desse grupo, como também tem outras redes, mas essa rede que tem uma importância significativa para o Estado, como o Estado, inclusive, se tornou um Estado que produz semente crioula, semente da paixão, que produz
uma capacidade imensa de reação desse campesino, dessa juventude. Eu não compreendo, não, essa política que distancia. Alô? Ok. Roberto, eu perdi uma boa parte da tua fala. O teu microfone estava muito baixo. Estava baixo, mano? Melhorou? Não, agora estou lhe ouvindo, mas uns 2 minutos atrás eu não estava conseguindo lhe ouvir. Sei. O que eu estava dizendo, Omar, na verdade, é que, assim, para mim está muito claro o que você explicou com relação aos contratos, mas o que para mim fica dicotômico, distante, de não se ainda estar produzindo nesse espaço do cooperar, que é extremamente importante, uma política mais inclusiva desse segmento que a gente tem trabalhado historicamente nos últimos 25 anos. Então, se aproximar desse espaço e dessa rede que a gente tem construído, não é somente construindo e captando água de chuva, não. É fazendo política pública, como às vezes alguns companheiros e companheiras falam, política pública que qualifica e traz orgulho para o nosso Estado, para o nosso trabalho na Paraíba. Não para promover o SPM ou o PATAC, mas para poder trazer protagonismo para esse agricultor, para essa agricultora experimentadora que tem semente crioula, que produz coisas de alimentos de verdade para saciar a fome, levando em conta que essa agricultura familiar é uma agricultura que põe a comida na mesa do povo como um todo. E que, nessa pandemia, tem um significado importantíssimo de não permitir que se tenha fome no campo. E aí, o cooperar, com essa sua grandeza toda, termina alijando uma rede da participação desse processo e de também trabalhar nesse segmento. É uma coisa que me causa estranheza a gente ainda não ter construído um processo mais qualitativo nessa política pública de acesso à água e de produção de alimentos, né, de base agroecológica familiar. É um pouco isso. A minha pergunta já está dado esse primeiro momento, mas próximos passos, como é que a gente pode trabalhar de forma em que essa rede não seja desconsiderada, não fique de fora, de lado. A gente está fazendo isso há 25 anos, dentro da Paraíba, sem falar do semiárido como um todo. É isso, mais ou menos. Deu para ouvir melhor? De responder essas duas agora, Tiago. Pode ser? Pronto, pode ser, Omar. Eu fico muito angustiado com essa situação que você me apresenta e sou solidário com isso. O que acontece é o seguinte: o processo foi todo construído lá atrás. Então, regras foram determinadas. E, no momento da construção do instrumento, do projeto, isso deveria ter sido levado a efeito. Entendeu? Nesse momento agora, que está tudo amarrado, que existe um contrato, um acordo de empréstimo internacional assinado, determinadas coisas que a gente não pode fugir. A participação das entidades está fechada, só que tem que seguir aquelas determinações que foram colocadas num acordo. Infelizmente, a gente não vai poder trabalhar como a gente trabalhou lá em 2000 e 2002. E a gente repassava o recurso para a associação contratava vocês faziam todo o parceria. Enquanto tem uma quantidade enorme de empréstimos e eles vão tirando vivências de cada projeto desse. Então, o que aconteceu? Aqui nós tivemos alguns problemas de associações que não tiveram prestação de contas aprovadas, que não concluíram a obra
isso aconteceu em Pernambuco, isso aconteceu no Ceará e tal. Então, quando ele se vê com essa situação acontecendo em diversos locais, eles começam a procurar um mecanismo de controle disso aí, para que isso não venha. Exatamente isso que aconteceu com essa mudança agora. Vocês podem participar, os eventos para todos, só que diferentemente do que era lá atrás. Entendeu? Eu me sinto muito constrangido até em estar fazendo essa colocação, mas é o que a gente tem hoje. Ou a gente trabalha desse jeito e tenta modificar mais na frente. Daqui a algum tempo a gente vai ter uma avaliação de meio termo, que é onde é permitido se fazer alguma alteração, entendeu? De repente pode ser feito um reajuste nisso aí. Né? A questão da EMPAE é temporária, por um período de um ano, renovável ou não. Então, tudo isso é uma questão. Agora, para a gente iniciar, eu tenho que seguir essas regras, ou a gente não inicia, sabe, Roberto? Eu fico muito constrangido, mas essa é a realidade que a gente está vivenciando. A questão do Robson é muito bem-vindo à parceria de vocês. Inclusive, eu gostaria de, assim que a gente tivesse possibilidade, ter algumas reuniões presenciais, porque o fortalecimento das alianças produtivas é de vital importância para a economia do Estado. E esse acesso ao mercado é um trabalho que vai beneficiar as cooperativas, e a gente tem total interesse em manter esse estreitamento com vocês. Ok? Ótimo. Ótimo. Pronto, seguindo agora a sequência, com a palavra Rosiane. Rosiane? Eu acho que é o Alex. É Alex. É Alex. Foi Betânia que se inscreveu também. Para mim, tanto faz, Betânia, mas na verdade, ou você ou eu vou falar. Mas eu só queria, não vou me estender muito, porque, na verdade, Omar, a gente agradece por poder estar conversando com você, né, os movimentos. Eu sou de uma organização que atua aqui no Cariri, no Seridó, né, da Paraíba, e também atua, consequentemente, nas várias regiões, porque nós fazemos parte da ASA. E, assim, a gente recebe essa sua fala. Primeiro, eu fico muito confortado, porque acho que a gente tem que tratar da realidade. Acho que quando você diz que não há possibilidade tal, não é dizendo que nós vamos esgotar esse nosso diálogo. Amanhã a gente tem uma conversa com os parlamentares, nós estamos preparando, né, uma carta para enviar para o governador. Então, a gente, do movimento social, sempre está organizado e nessa luta para construir, né, continuar construindo aquilo que a gente acredita para a agricultura familiar. Mas o que você diz, para mim, também já estava dado, assim, eu fico feliz porque eu gosto de trabalhar com a realidade. Agora, que desconsiderar, né, o histórico das organizações, desconsiderar o histórico que a articulação do semiárido tem nesse processo de construção da agricultura familiar, de convivência com o semiárido da agroecologia, nos deixa triste. Porque no momento que o Estado da Paraíba tem um recurso considerável, como esse recurso do Cooperar, e nós das organizações que sabemos fazer, que temos um jeito de fazer, que conhecemos as comunidades, conhecemos os agricultores, que sabemos na ponta aonde é que está cada questão, a gente não fazer, a gente corre o risco de, mais uma vez, estar utilizando o dinheiro e não fazer com que ele, de fato, tenha a melhor, né, tenha a melhor aplicação. Eu sei que tem todo o mecanismo de controle, mas, assim, a gente fica triste por um lado, mas nós não vamos desistir. Lembrar que, há exatamente um ano atrás, nós estávamos congregando e celebrando, né, a 8ª Festa Estadual da Semente da Paixão, e aconteceu aqui em Soledade. E foi um momento, assim, para a gente rever o histórico, né, desses 25 anos que a articulação do semiárido vem construindo, né, de defesa das sementes da paixão, das sementes crioulas, né, contra os transgênicos, celebrando também a segurança alimentar de milhares de famílias no semiárido da Paraíba que foram transformadas por esse trabalho, por essa organização. Então, a gente precisa reafirmar isso, porque para nós, a gente não reafirmar essas coisas é bastante complicado.
Uma outra coisa que eu queria questionar é que tem lá, que eu vi rapidamente o formulário, que coloca lá Fundo Rotativo Solidário. E que para nós do coletivo, da ASA, é aquela forma que o Cooperado está dizendo que é um Fundo Rotativo Solidário, ela é questionável. Então, a gente precisa rever isso. Porque em um determinado momento, o governo do estado elaborou um projeto e disse que estava fazendo barragem subterrânea, que na verdade os agricultores desacreditaram da tecnologia. Porque o governo do estado fez a tecnologia da forma incorreta, não fez da forma que as organizações e casas vêm fazendo. Então, eu gostaria muito de que a gente dialogasse em algum momento sobre aquele formulário que está lá, e que o Cooperado está dizendo que é um fundo rotativo solidário. Para nós, as organizações, não é. Talvez seja um fundo de reserva, uma contrapartida, mas não é um fundo rotativo solidário. E dizer que a gente precisa insistir, né? As organizações da sociedade civil da ASA ficar de fora de um projeto como esse, né, de fazer as formações, de fazer o acompanhamento, de fazer a implementação na prática, é muito ruim. Então, eu queria dizer isso, né, e registrar e também agradecer por você estar sendo tão sincero e tão assim, transparente em dizer para nós. E outra coisa, quando a gente coloca lá a tecnologia de cisterna de 16 mil litros, o Cooperado vai fazer cisterna de placa ou vai fazer cisterna de alambrado? Isso, para mim, ainda é uma grande incógnita. Eu queria que você pudesse dizer para a gente o que é que, de fato, vai ser feito. Alex, o que está aprovado no projeto são cisternas de alambrado. Poderá ser feito cisterna de placa? Poderá, desde que eu receba uma não objeção do Banco Mundial. Porque o que foi aprovado no projeto, e como eu digo para você, eu fico muito... Porque o projeto veio pronto em 2015, 2016. Eu peguei um projeto, eu não participei da elaboração do projeto, você me entende? Estou sendo muito sincero, muito transparente com vocês. Me sinto constrangido até, mas foi uma herança que a gente pegou e ou a gente trabalha nesse momento, como eu falei para você, daqui a pouco a gente tem uma avaliação de meio termo. A gente pode tentar essas modificações que vocês estão apresentando. Mas, no momento, a gente está com essa posição. Quanto à questão da implantação das tecnologias, vocês podem participar naquele momento. A única coisa que vai haver uma concorrência, não vai ser feito uma contratação direta. Mas vocês podem participar. A experiência que vocês têm, tenho certeza que vão colaborar demais. Ok? Pronto, dando sequência, a fala agora de Pretinho. Betânia, não? É Betânia, para poder ser Pretinho. Ah, é? É Betânia, para poder ser Pretinho. Tá certo. Não, assim, eu só gostaria... Estão me ouvindo? Tá sim. Eu só gostaria de reforçar essa fala de Alex, quando ele diz que a sinceridade ela é muito gratificante quando a gente vem para um espaço desse que a gente está hoje aqui e vem com a sinceridade, porque a gente já vai pensando em que rumos a gente vai tomar a partir dessa sinceridade. Mas eu não poderia deixar de colocar aqui minha indignação. Como é que um projeto que era para ser executado desde 2015, né? Vai ser executado, começar a ser executado agora, a partir desse ano, com limitações, dito que é para a agricultura familiar, mas com limitações que nem todos da agricultura familiar vai poder participar desse projeto. A minha primeira indignação é como é que um projeto que a gente já foi visto e dito e comprovado que a cisterna de 16 mil litros de placas é a cisterna ideal para o semiárido brasileiro e para a nossa Paraíba, que fazemos parte desse semiárido brasileiro, né? E que vai ser construída cisternas de alambrado, onde a gente sabe que onde foi construído, ela não está tendo utilidade nenhuma. Então, vai ser recurso público jogado no mato.
Desculpa a minha sinceridade, mas eu tenho que ser sincera. Outra coisa, em relação aos projetos produtivos. Falou muito isso aí em cooperativa. Mas como é que um agricultor, um pequeno agricultor, ele vai ter capacidade de entrar num projeto produtivo desse? Aonde, se ele pensa em melhorar um espaçozinho na sua casa para produzir seus alimentos, seja ele um doce, seja ele um queijo, seja ele o que for, ele vai ter que devolver de contrapartida 10%. Se ele tivesse esse 10%, ele mesmo faria essa implementação na casa dele, para não precisar ter que ir para projeto. São 30%, 20% econômico, porque ele entraria com qualquer um bem que tivesse, né, uma máquina, um negócio, mas e se ele já está pensando em fazer um projeto para melhorar a sua produção, como é que ele vai entrar com essa contrapartida? Então, assim, minha fala é mais de indignação mesmo. Eu sei que Omar, como ele já falou, pegou o projeto já todo elaborado. A gente sabe que a agricultura familiar toda a vida, quando é para se discutir projetos que venham melhorar e facilitar a convivência das famílias agricultoras nesse semiárido, toda a vida, infelizmente, esses projetos não contribuem. É muito difícil a gente estar aqui numa reunião como essa e ouvir que já tem um projeto totalmente pronto, que no momento não pode ter tido mudanças nenhuma, sabendo que vai ser construída implementações que vai ficar sem nenhuma utilidade, né? Porque onde a gente passa que tem cisterna de alambrado não tem utilidade. Então, assim, é uma indignação, a gente fica pensando que se de fato esse projeto ele vai realmente fortalecer a agricultura familiar, mas pelo que estamos vendo aí, infelizmente, não vai ser bem o que a gente defende enquanto rede da ASA Brasil, da ASA Paraíba e das organizações que fazem parte dela. É mais um desabafo de indignação mesmo por tudo isso que a gente está vendo e ouvindo. Sabemos que Omar, mais uma vez eu estou dizendo, a pessoa dele já pegou o projeto e, como ele mesmo disse, fica muito angustiado por não poder fazer alteração nenhuma, mas a gente, enquanto sociedade civil, enquanto ASA Paraíba e ASA Brasil, eu acho que a gente tem que persistir e insistir para que haja mudança sim, porque pelo que está sendo feito aí não vai contribuir de forma nenhuma com a agricultura familiar. Obrigada. Seguimos, Tiago? Agora, Pretinho. Isso, Pretinho. Ok, Tiago. Ok, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Pretinho, sou da Comissão Pastoral da Terra, da Diocese de Cajazeiras. E a gente tá vendo toda essa discussão e a gente vê com muita tristeza diante dessa relação que tem se instalado no governo da Paraíba, onde a gente não consegue mais, de certa forma, dialogar com o governo, junto aos movimentos sociais e toda essa discussão das políticas públicas voltadas para a agricultura na Paraíba. Então, assim, é preocupante essa situação, principalmente em tempos de pandemia, mas acho que não é o momento da gente desistir ou desanimar. Acho que a gente precisa continuar fazendo diálogo com os agricultores, a gente precisa continuar dialogando com o setor da agroecologia no estado, onde a gente tem diversas experiências, diversas feiras aqui na Paraíba, bem como, né, as cisternas de placa que tem desenvolvido bem a questão hídrica na Paraíba, e a gente fica triste com todas essas colocações que é colocado. E a gente vê com muita tristeza essa relação. O governo não tem conseguido fazer um diálogo mais aberto, mais amplo, com o setor social, com a sociedade civil organizada, nem muito menos com os camponeses na Paraíba. A gente espera que esse quadro um dia mude, né? Não sei como é que não conheço o senhor pessoalmente, mas acho que realmente, como disse a companheira aí há pouco, acho que o senhor não tem culpa de toda essa situação, né? O senhor chegou, já estava pronto aí, mas eu acho que como instrumento, como pessoa do próprio governo, acho que
isso leve essas reivindicações, essas preocupações que a gente está tendo aqui na Paraíba com toda essa situação de não diálogo do governo do Estado junto à sociedade civil organizada, aos setores da agricultura familiar no Estado da Paraíba. É importante o senhor fazer essa discussão junto à universidade. Betânia e Pretinho, eu fico muito triste com essa situação, realmente. Agora, existe um momento disso ser colocado para ser construído um instrumento. Esse instrumento, ele, como eu falei, vou repetir mais uma vez, ele foi desenhado em 2015, 2016. Era nesse momento que vocês deveriam estar presentes, fazer com que fosse ouvida a voz de vocês. Eu vou lhe contar uma historiazinha pequena. Eu fui coordenador do projeto Prodetur, que era um projeto de desenvolvimento turístico para o Estado, para o Nordeste. Os 9 estados do Nordeste tiveram dinheiro financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para obras de infraestrutura na parte de turismo. Aqui na Paraíba, nós fizemos a 008, essa via litorânea aqui, e uma série de abastecimentos d'água e saneamento para a parte de turismo. Que foge bastante, é isso que a gente está trabalhando hoje, mas o exemplo que eu vou mostrar para vocês. O Prodetur 1 foi um sucesso tremendo. Aqui na Paraíba, nós desenvolvemos, aplicamos naquela época 120 milhões de dólares e o projeto foi um sucesso. Só que, quando estava terminando o Prodetur 1, se começou a trabalhar o Prodetur 2. Nós deixamos um projeto. O que aconteceu? Várias organizações sociais fizeram uma reclamação ao Banco Interamericano, ao BID, certo? Dizendo que determinadas ações tinham prejudicado o meio ambiente. O projeto Prodetur 2 passou 3 anos para reiniciar, porque o BID se sensibilizou com o que foi apresentado por essas associações, por essas entidades, e refez o projeto. Então, o passivo ambiental do Prodetur 1, ele foi responsável pela mudança do Prodetur 2, entendeu? Então, o que eu estou passando para vocês com esse exemplo é que, nesse momento agora, a gente não tem como modificar o que foi aprovado, que tem um acordo internacional. Mas daqui a pouco existe uma avaliação no meio termo e existe a construção de um novo projeto, como está sendo feito agora com o Procase. Eu tenho conversado com o secretário Luiz Couto, certo? Que é grande parceiro nosso, o cooperado está ligado, está vinculado à Secretaria de Agricultura Familiar, e essa é uma preocupação nossa, entendeu? O secretário ciente fica muito triste com essas coisas que a gente está colocando. Mas ou a gente faz algum movimento, inicia o projeto, né? Porque tem muita coisa boa, fora essa questão das cisternas, tem muita coisa importante. A questão da cisterna de alambrado, eu não entendo de cisterna, vou ser muito franco com vocês. Placa, alambrado, tá? O que foi colocado lá, alambrado? Não me pergunto, porque eu não vou saber responder. Mas se a pressão for grande e só quer cisterna de placa, de repente a gente faz uma comunicação, olha, banco, a sociedade não está querendo alambrado, entendeu? Não sei se a gente vai ser atendido, mas a gente tenta. Então, essa é a posição. Eu acho que a gente pode construir, deveria ter sido feito lá atrás, como o Pretinho falou, como Betânia falou, eu peguei pronto. Infelizmente, a gente vai tentar, ao máximo, implantar o projeto, mas eu tenho regras, infelizmente, tenho regras a seguir, tá certo? Por último, a se inscrever, Tiago, foi Antônio Socorro Carlos. está escrito. Socorro também. Então, primeiro Isso. Socorro, depois Antônio Carlos. E Cleitinho também está escrito. É.
Então, boa tarde a todos e a todas. Eu também quero agradecer por a gente estar nesse espaço de participação, dialogando sobre esse projeto, é importante, mas eu não estou convencida ainda de que as coisas estão prego batido, ponta virada. Por quê? Eu lembro que quando, né, nós trabalhamos junto ao governo do Estado com os projetos de cisterna, e foram muitas, como o Tonico falou no início, nós fomos chamados, inclusive, para ajudar nos projetos, né, experiência que a sociedade civil tinha. E aí nós fomos, né, ajudar lá na secretaria, os técnicos, a elaboração desse projeto, ou seja, isso é a prova de que a sociedade civil já tinha experiência e a gente sabe que foi muito exitoso aqui na Paraíba a relação que o Estado teve com a sociedade civil, né? Porque, como todos já disseram, a experiência de estar, de conhecer as relações, os problemas da agricultura familiar, tudo que já foi dito, nós tivemos isso muito, muito forte, muito claro. Então, assim, acho que a parceria com a sociedade civil é muito importante, né? E como sempre dissemos, estamos junto com o governo para que as coisas aconteçam bem no fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica, como nós vemos fazendo, né, no âmbito da ASA. Mas eu me permita também dizer uma coisa, nós compreendemos que o projeto foi realizado e feito numa outra realidade, né, para ser executado, só que nós estamos numa realidade atípica nesse momento. Então, acho que temos, nesse sentido, abertura para fazer uma boa justificativa e mudar esse projeto para a aliança com a parceria da sociedade civil. Acho que essa questão da pandemia nos ajuda nesse sentido, né? E me permita dizer, tivemos uma experiência com o governo federal pelos anos 2014, 2015, na relação com a Senais. Quando eu digo isso, eu estou falando da minha organização, que é o Centrac, e fizemos um convênio do qual, naqueles editais, estava também governo do Estado, várias prefeituras, Campina Grande, Patos, e da sociedade civil, o Centrac. Somente o Centrac conseguiu implementar aquele projeto. Mas a gente teve as condições de fazer a transformação dele, né, para que ele fosse viável. E isso, um dos técnicos da Senai dizia muito bem, só não tem mudança para a morte, mas o que for possível num contrato que seja exitoso, a gente pode fazer. Então, assim, eu ainda não estou convencida de que a gente pode fazer as mudanças para ampliar esse projeto, mais uma vez, para a relação, instituir a relação governo do Estado e entidades da sociedade civil, que tem larga experiência, já provou isso, e como disseram nossos companheiros, assim, a ASA tem né, reconhecida no mundo inteiro, né, da sua experiência com a cisterna. Então, eu ainda, me desculpe, senhor Omar, mas eu acho que se a gente, com mais esforço, a gente tenta fazer as mudanças necessárias. Obrigada. Certo, agora é Antônio Carlos. Eu queria também agradecer, né, a disponibilidade de Omar, né, e de todos que estão aqui, né, e também gostaria de expressar de que a gente também não está convencido, né, o que foi apresentado, né, a gente é compreensível, né, mas a gente entende que o projeto Cooperar é um empréstimo do governo
governo da Paraíba, junto ao Banco Mundial. E um projeto que foi feito em 2015, 2016, então, como todo projeto, depois de 4, 5 anos, e que ainda tem o acréscimo de a gente estar vivendo um período especial de pandemia, não só no semiárido, no mundo todo, né? Então, a gente tem muitos motivos, né, para ajustar esse projeto, né? E agora a gente precisa de decisão política do governo, né, que está administrando um recurso público, que não é de graça, que vai ter que ser pago. A gente tem que ter, estar juntos nessa parceria, né, para dialogar com o Banco Mundial também, se for o caso, né? Nós temos uma articulação a nível nacional, nós temos parcerias com órgãos internacionais também, a gente pode também dialogar juntos, né? Isso vai agilizar os processos. Aproveitar quem tem experiência não atrasa, adianta. Então, acho que se temos pressa, se o processo atrasou, iniciar uma experiência de forma negativa vai piorar a situação. Aproveitar a experiência de quem tem vai encurtar caminhos. Por isso, a gente precisa de estabelecer parceria para construir política pública, né? Parceria com o governo, com a sociedade civil, né? Se isso não for executado, a tendência, o resultado vai ser muito pior, né? E nós temos experiência com as tecnologias sociais, nós temos a inserção junto aos movimentos, às comunidades, né? Então, vamos aproveitar, vamos dar as mãos para isso, né? E é isso que eu proponho, né? A gente precisa, sim, ter uma decisão a nível de governo, uma decisão, né, de construir uma política pública gerenciada pela sociedade civil e pelo governo, assim como cooperar, a proposta de cooperar não é essa, ser diferente, ser participativo, não vamos fazer das formas anteriores, não vai ser um cooperar de politicagem, mas vai ser um cooperar que, de fato, né, parta das demandas, das necessidades, das experiências, com tecnologias de cunho agroecológico, sociais, né, que não é contratar empresa. Contratar empresa vai atrasar o processo. Quando está uma empresa que vai construir uma cisterna, né, sem um processo de formação que garante a manutenção, né, a multiplicação daquele benefício, isso vai atrasar muito mais o processo. Com certeza, podem virar uma série de objetos obsoletos. Então, a gente precisa negociar, sim, a tecnologia, que é a tecnologia da cidade de placa está comprovada. A de alambrado, nós também temos experiência e foi mal sucedida, né? Muitos problemas, podemos levá-lo, Omar, para você conhecer as experiências mal sucedidas de cisternas de alambrado, já que você mencionou que não tem tanto conhecimento nessa área, né? E isso precisa ser apresentado ao Banco Mundial, isso mostra ter uma responsabilidade do cooperar e do governo brasileiro com relação ao uso do recurso público. Então, a gente precisa, sim, apresentar ao Banco Mundial justificativas e argumentar a necessidade de ter as tecnologias que, de fato, já têm comprovação garantida, como está no projeto lá com o Cooperar, e precisamos, sim, aproveitar a experiência de quem tem para agilizar, para adiantar o que a gente está querendo. Então, eu proponho ao Cooperar que a gente, de fato, né, faça uma força-tarefa junto ao governo da Paraíba, junto ao Banco Mundial, no sentido de reverter essa posição, porque a tendência é o Cooperar ficar só num discurso de que é participativo, de que é tecnologia social, de que é novo, é diferente, mas, de fato, está sendo só um rótulo novo, que, de fato, não está implementando o que está se propondo no próprio projeto. Eu acho que vai comprometer muito mais a imagem do Cooperar junto ao Banco Mundial, os resultados que a gente for ter. Então, é muito melhor a gente mudar agora, a gente dar as mãos agora, vai fortalecer o governo, a gente dá a mão para construir política pública, vai fortalecer a sociedade civil e muito mais, vai garantir resultados positivos. Obrigado, Tonico. O momento, eu acho que não é esse agora, Tonito. Ou a gente inicia o projeto, ou a gente pode ter esse contrato suspenso. Não é isso que nós queremos. Eu acho que a avaliação do meu termo é o momento ideal para isso aí. Bom, Então, a gente tem, para encerrar, a gente tem escrito Cleitinho, aqui bem, agora, acho que mais alguém quiser escrever, aproveita essa fala do Cleitinho para a gente já ir se encaminhando para o encerramento. Eu tenho uma outra reunião, se pudesse apressar, a gente estaria... Pronto, certo. Isso. Cleitinho? Para encerrar. Então, boa tarde a todos. Serei
breve. Eu acho que é só para reforçar algumas coisas que saíram, inclusive, no bate-papo, que essa questão, né, de aproveitar a experiência, né, que a ASA e as organizações aí sociais têm, acumula para o cooperar, né? Não, faz as coisas andarem mais rápido do que contratar a empresa. E aí, com essa questão junto com o financiador, né, com o banco, talvez, Omar, e aqui já como sugestão, colhendo aqui do bate-papo, a gente poderia pensar em uma reunião com o Banco Mundial, que talvez, ouvindo as organizações diretamente, facilite, né, nas mudanças necessárias nos rumos do projeto, sobretudo nas questões técnicas, né, que foram trazidas, que emperram, né, a participação, a contratação dessas organizações, sobretudo as organizações que compõem a ASA. Né? Acho que é uma sugestão que deve ser analisada. Com o Procas, a gente teve experiências parecidas, que quando as organizações sociais, né, se colocaram junto com o governo do Estado no diálogo com o financiador, as coisas andaram mais rápido e melhor. Então, que afinal a gente é um empréstimo, né, e vai ser pago. O governo tem a responsabilidade, né, de fazer, e eu sei que você tem, de executar e atendendo às necessidades que a população do campo na Paraíba tem. Né? Já a questão da assistência técnica, né, que me pareceu, no início foi dito, que era uma decisão política do governador, a partir das experiências em outros estados e da recomendação do banco. Então, não era uma exigência do banco. Se é uma decisão política, talvez também essas organizações, em um diálogo direto com o governador, possam fazer repensar, né, essa situação de agora, né, de contratação exclusiva da Empae para assistência técnica. É isso. Ok, vamos aguardar e ver como que a gente faz isso aí. Ô, Márcio, só para aproveitar essa mesma linha, tem só duas questões, uma ainda da questão da juventude, né, esse novo edital que você disse que vai ter uma linha para a juventude, ele vai manter essa necessidade de ter a necessidade de passar pelos conselhos? Não, veja bem, hoje os grupos prioritários, como eu falei, são indígenas e quilombolas e assentados por barragem, né? Juventude é um trabalho que a gente pretende fazer, mas eu não tenho nenhuma informação ainda sobre isso. É isso. Fechou, Tiago? Tá, a gente encerra. Tem mais alguém inscrito? Não. Tem mais alguém inscrito? O Wendel se inscreveu agora, só que diante do horário, né, do tempo, o secretário vai precisar sair. Eu acho que a gente já pode finalizar. Ok, eu agradeço a todos a participação. O projeto está aberto. As sugestões vão ser encaminhadas e vamos ver o que a gente consegue fazer. Um forte abraço para todos. Obrigado pela oportunidade de estabelecer esse diálogo com vocês. A gente agradece demais, viu, Omar? A sua participação, o seu diálogo, e por estar sempre à disposição com a gente. Muito obrigado. Qualquer momento. Um abraço. E agradecer também às organizações, né, que participaram conosco, ficaram até agora. A gente vai montar uma sistematização dessa atividade e vamos disponibilizar para vocês. Tem algumas pessoas que estão aqui que ainda não estão, a gente tem um grupo, né, um grupozinho do WhatsApp, só para encaminhar, onde a gente vai tratando de algumas questões voltadas para essa parte da agricultura familiar e tal. E aí o pessoal que não quiser participar, né, pode me dar um ok no número, todo mundo recebeu por mim o link, né, pode me dizer se quer, e a gente inclui, vocês podem proposituras de leis, a gente pode dialogar também essas tesas que tem, né, e ver como junto a gente consegue construir, né, linhas e ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, né, aqui no nosso estado. O mandato da deputada Estela, ela está à inteira disposição, né, ela estava aqui no Zap, né, agora
dando suas saudações, né, se desculpando mais uma vez não poder estar aqui, mas de fato, né, não podia deixar a sua mãe, né, sozinha lá no hospital. Então, a gente agradece mais uma vez, né, e vamos manter junto, manter o diálogo, e estamos à disposição. Obrigado. Valeu, Tiago. Um abraço aí para todo mundo aí. Tchau, povo. Tchau, até mais, pessoal. Até outra oportunidade. Tchau. Tchau, tchau para todos e todas. Boa tarde a todos. Até uma próxima.